Então, hoje a gente vai falar sobre algo que ninguém deve abrir mão, tá? Que é muito importante na nossa vida e é muito importante também no relacionamento, tá? No relacionamento. Quando eu descobri quais eram os valores do meu marido, isso foi uma virada de chave para mim e que contribuiu grandemente para o nosso relacionamento, tá? Então, o que que acontece? Eu percebo que as pessoas têm muita dificuldade em procurarem ajuda para o relacionamento delas, porque elas acreditam que casamento é assim mesmo. Casamento é sem graça, que com o tempo a gente meio que perde mesmo interesse pela outra pessoa, que casamento tem brigas, que o casamento separa, distancia as pessoas, né? Tem até aquele pastor Cláudio Duarte, tem uma coisa que ele fala que eu acho bastante controversa. Ele diz assim que muitas pessoas dizem que querem se casar para poder transar, né? E aí ele diz assim: casa então, casa para você ver. Então, assim, se não pode, né, de acordo com a crença dele, se você não pode transar antes de casar e você tem que casar para fazer isso, e daí ele diz que depois do casamento isso quase não acontece, então ele está dizendo que a única coisa, né, pela que a qual as pessoas não podem fazer antes de se casar, precisam se casar para fazer, não tem? Então por que que as pessoas vão se casar, né? Então dá a impressão de que casamento é uma coisa fria, xoxa, sem graça. E não é, não só por conta da sexualidade, mas por muitos motivos, né? O casamento não é para ser uma relação que esfria e fica sem graça e causa distância entre os cônjuges. Mas isso parece que já está tão enraizado no imaginário das pessoas que elas, quando o casamento começa a ficar ruim, quando começa a ter brigas, quando começa a ter distanciamento, quando o casal não tem mais comunicação, não conversa, não vai para a cama no mesmo horário, num horário próximo, para terem um momento deles ali de conversa, de intimidade, de colocar assuntos em dia, né? É normal, é assim mesmo que as coisas são, é assim que tem que ser. E, gente, não é, tá? Não é. Casamento não é para ser assim. Casamento não é para distanciar as pessoas. Óbvio que não. Casamento é para unir cada vez mais. Casamento é para você cada vez mais entender a outra pessoa, é para você se comunicarem até mesmo sem falar nada, mas que ainda exista muita conversa. Só um minutinho que eu vou pegar minha água, ficou um pouquinho longe aqui. Pensa aí, uma amiga sua de longa data que você tem. Conforme o tempo foi passando, vocês ficaram mais distantes, mas mesmo assim convivem, né? Fazem coisas juntas, mas com uma barreira entre vocês, mas vocês continuam com uma ótima amizade. Ou não, conforme o tempo vai passando, você se sente cada vez mais próxima, mais íntima, mais confiante nessa relação, nessa amizade. Vai pensando aí, porque no casamento deve ser a mesma coisa. Conforme o tempo passa, a relação vai melhorando, vocês vão se entendendo mais e melhor, vocês vão se conhecendo mais e melhor. Esse é o objetivo, né? Então, não faz sentido uma relação onde as pessoas, quanto mais tempo estão juntas, mais distantes elas se tornam. Quanto mais tempo elas estão juntas, menos coisas juntas elas fazem, menos elas se falam, menos elas se conhecem, menos prazer na presença um do outro as pessoas têm, o casal tem, né? Então, vamos pensar sobre isso. E uma das coisas muito, muito importantes do casal saber um sobre o outro são os valores. Valores, tá?
Ó, gente, quem entra aqui na live primeiro, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, tá bom? Tô muito feliz de vocês estarem aqui. Continuam me mandando corações, porque isso é muito importante para mim. Isso me deixa com mais vontade ainda, né, de estar aqui falando com vocês. Isso faz com que o Instagram entenda que essa live é relevante, então ele distribui para mais pessoas, tá? E quando você compartilha essa live com alguém, eu peço um pedágio de 5 pessoas, de você compartilhar com 5 pessoas essa live. Quanto mais pessoas você compartilha, mais o Instagram entende que essa live é relevante, que ele tem que mostrar para mais pessoas essa live, tá bom? Lembrando que muitas lives que eu faço tem material extra para quem se inscreveu no link da minha bio, tá? E entrou no grupo do WhatsApp onde eu vou mandar esses materiais extras, tá bom? Então se inscreve lá pelo link na bio para você poder receber o material que eu vou mandar amanhã, possivelmente. Acho que hoje eu não vou mandar não, porque hoje é dia de eu abraçar o meu filhote. Eu vou mandar amanhã o material relacionado a essa live, tá bom? Combinado? Então vamos lá. O que eu quero trazer hoje aqui para você? O objetivo de hoje é que você entenda a importância de você saber quais são os seus valores e a importância de você realmente viver de acordo com os seus valores, você respeitar os seus valores e também que você entenda a importância de saber quais são os valores do seu marido. Porque quando a gente sabe quais são os valores do outro, a gente também se comporta de uma maneira a respeitar aquilo que é valor para o outro, tá? Então, esses são os objetivos da live de hoje, que eu quero trazer aqui bastante conteúdo, bastante conhecimento para você, tá? Então, o que eu faço? Eu ajudo você a viver mais feliz e confiante no seu casamento, saindo de um casamento sem graça e meia boca para viver uma relação por inteiro, tá? Lembra que existem 3 ideias que nos impedem de aprender e nos impedem de crescer. A primeira ideia é: isso eu já sei, porque daí eu fecho os meus ouvidos, eu fecho a minha inteligência, a minha cabeça e eu fecho o meu coração para eu ouvir tudo aquilo que eu vou falar, porque quando você fala eu já sei, você se bloqueia. E aí você não sabe até onde você já sabe, que você já ouviu, e você pode perder algo muito bom, muito interessante que vai te ajudar. A segunda ideia é: isso é óbvio. E aí, como eu falei, é óbvio que a gente precisa comer menos e se exercitar mais para emagrecer. É óbvio que a gente precisa falar de maneira gentil com o nosso marido, com a nossa esposa. Você faz essas coisas? Então, se isso é óbvio, mas você não faz, o quão óbvio isso de fato é, tá? E o terceiro é: isso não é para mim. Ah, isso é para o meu marido que devia estar ouvindo isso aqui. Isso não é para mim. E aí, novamente, a gente a gente fecha o nosso coração para ouvir aquilo que tem para ser dito e a gente tirar disso um insight. Eu publiquei, acho que ontem, um story do Thiago Nigro, do Pai Rico, não sei se vocês conhecem, onde ele fala que um livro você pode ler quantas vezes for. Cada vez que você lê, você vai tirar uma lição diferente daquele livro. E eu falei justamente isso desde a primeira live na segunda-feira. Tem livros que eu estou lendo pela terceira vez. Cada vez que eu leio, eu tiro um aprendizado, uma lição diferente daquele livro, tá? Então, isso daqui é para você, sim, tá? Isso pode ser para o seu marido também. Isso não significa que não seja para você, beleza? Por quê? Porque a única pessoa que pode mudar alguma coisa na relação é você, através do seu próprio comportamento, tá? Se o seu relacionamento não está do jeito que você gostaria que estivesse, é porque tem alguma coisa que você ainda não fez, beleza? Então, vamos lá. Caneta e papel na mão, tá? Continue me mandando corações, continue chamando mais alguém para participar dessa live com você.
E vamos que vamos. Então, o que são valores? Valores no dicionário diz assim, ó, é uma reunião das normas, preceitos morais ou das regras sociais que são passadas de uma pessoa para outra, em uma sociedade, em um grupo, em uma cultura, dentro da família, tá? Então é isso o que o dicionário diz sobre valores, que não é diferente daquilo que eu vou trabalhar com você hoje sobre valores, tá? E aqui o que tenho para te dizer, e isso não sou eu que estou dizendo, tá? É um super treinador de pessoas, conhecido internacionalmente, que chama Anthony Robbins. Acredito que alguém aí deva conhecer. E ele diz assim: que valores governam as nossas vidas e as nossas decisões, tá? Por quê, gente? Porque tudo aquilo que nós decidimos na nossa vida tem base nos nossos valores, tá? Por exemplo, as pessoas que seguem mesmo, né, a religião católica, elas falam que as mulheres precisam se vestir com modéstia. O que é com modéstia? Se vestir com modéstia é não exibir tanto assim o corpo, né? Se vestir de uma maneira discreta, de uma maneira elegante. Esse é um valor para a mulher católica ou talvez até mesmo para a mulher evangélica, que eu como católica não sei se existe alguma maneira de falar sobre isso dentro das religiões protestantes, né? Então, esse é um valor para as mulheres católicas, se vestir com modéstia, né? Para quem é religioso, né? Seja protestante, seja católico, está escrito na Bíblia sobre a submissão da mulher, que não significa subserviência, que não significa obediência. Não vou falar aqui sobre isso, mas esse é um valor para as esposas, né? Que é a submissão. Não confundam com obediência, com cegueira, tá? Ou com subserviência. Não tem nada a ver com isso. Se vocês quiserem saber mais, a gente pode conversar num outro momento sobre esse assunto, tá? Então, valores são aquilo que há de mais importante para você e que os seus valores, os seus princípios governam a sua vida e as suas decisões. Lembra que ontem eu falei que nós devemos tratar o outro como ele gostaria de ser tratado? Essa é uma premissa para a gente se relacionar bem com as pessoas. E a outra premissa é trate o outro como você gostaria de ser tratado. Então, hoje você vai aprender o que é tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Porque é de acordo com valores. Valores, tá? Os valores são características muito, muito marcantes que você tem, são características suas, tá? Que fazem parte da sua história de vida dentro da sua família, dentro da religião, dentro do seu grupo social, do seu grupo cultural, tá? Então, por exemplo, aquilo que é valor, por exemplo, aqui no Brasil, e que é ensinado dentro da maioria das famílias, possivelmente é diferente do que é valor para famílias dos Estados Unidos, para famílias do Japão, para famílias do Chile, tá? Porque os valores também estão relacionados com o ambiente onde nós estamos inseridos, tanto o ambiente familiar quanto o ambiente social e cultural. Tá? Então, valores são aquelas características muito marcantes que nós temos e que nos ajudam na nossa tomada de decisão. Mesmo que você não tenha consciência dos seus valores, eles estão envolvidos na sua tomada de decisão. Então, conhecer os seus valores te ajuda a ter mais lucidez, a ter mais clareza, a ter mais distinção do porquê você faz o que você faz, do porquê você escolhe aquilo que você escolhe, tá? E como que você pode viver de uma maneira mais coerente com aquilo que você é, com aquilo que é importante para você. E conhecer os valores do outro também é importante por isso, porque aí você pode
respeitar a pessoa de acordo com os valores dela, de acordo com aquilo que é importante para ela, além de você usar os seus próprios valores para você se relacionar com as outras pessoas, tá? Opa. Anthony Robbins também diz que é nos momentos de decisão que o nosso destino é traçado. E é exatamente isso, tá? Se você pensar a partir de alguma decisão que você tomou, você vai entender que todo o seu destino foi moldado a partir daquilo. Então, olha só, se você decidiu se casar ou não se casar, tá? Todo o seu destino foi traçado, né? Foi delineado com base naquela sua decisão. Se você decidiu se casar e ir morar numa outra cidade, o seu destino foi traçado a partir dessa decisão. Se você se casou e decidiu que ia morar na mesma casa dos seus pais ou no mesmo bairro, entende? Toda a sua vida teve um houveram desdobramentos, né, acontecimentos a partir dessa decisão que você tomou, tá? Se você decidiu ter filhos ou não ter filhos, se você decidiu ter animal de estimação, morar em apartamento ou morar em casa, se você pensar bem, o seu destino teve um desdobramento, aconteceram coisas com base nas suas decisões, tá? Quando eu e Eduardo decidimos sair de Curitiba para morar no interior, nossa vida teve alguns desdobramentos que teriam sido diferentes se a gente tivesse continuado lá em Curitiba sem se mudar, né? E tantas coisas nos aconteceram quando a gente tomou essa decisão. E para mim foi uma decisão tomada baseada num valor meu que é amor, né? Que é amor, que é família, que são amizades. Então eu tomei essa decisão junto com o Edu, baseada nos meus valores, né? Às vezes me questiono se foi a melhor decisão, mas o fato é que não tem como voltar atrás. O que eu posso fazer é voltar a morar em Curitiba, né? Mas voltar atrás nessa decisão, muitas coisas aconteceram justamente por conta dessa decisão que eu tomei, coisas boas e coisas ruins, tá? Mas elas só aconteceram porque eu tomei essa decisão, porque eu fiz essa escolha, tá? Então, a partir do momento que você sabe quais são os seus valores, você pode compreender mais claramente por que que você faz determinadas escolhas, por que que você segue na direção que você segue na sua vida, tá? A questão é que o problema, talvez não seja um problema, mas a situação é que normalmente nós não temos clareza, a gente não sabe quais são os nossos valores. Eu, durante muitos anos, eu não sabia quais eram os meus valores. Eu só fui descobrir a importância dos valores mais ou menos de uns 5 anos para cá, quando eu comecei a estudar outras coisas dentro, né, de comportamento humano, que não foram ensinadas para mim durante a faculdade, por exemplo. Não foram assuntos que em qualquer momento a gente teve aula sobre isso na faculdade. Foram outros cursos que eu fui fazendo ao longo da minha trajetória profissional e cursos que eu achava que não eram exatamente de psicologia, mas era sobre comportamento humano, né? Foram sobre comportamento humano e que tinham muita relação com a maneira como eu trabalho nos meus atendimentos. Então, não é necessariamente da psicologia, mas é de comportamento humano. E como eu sempre gostei de trabalhar de maneira mais prática, mais objetiva, né? Tirando um pouco essa coisa extremamente subjetiva que se imagina que é a psicoterapia, então comecei a fazer alguns cursos e que me ensinaram a importância dos valores, tá? Continua mandando coração, compartilha com mais alguém essa live aí, tá? Para eu continuar falando sobre esse assunto. Acho que eu jantei algo muito salgado, tô morrendo de sede.
Então, nós tomamos melhores decisões baseados nos nossos valores. E quando a gente sabe quais são os nossos valores, a gente sabe exatamente o porquê que nós estamos tomando aquela decisão, tá? Mesmo que não seja, talvez você perceba que em algum momento não tenha sido a melhor decisão, mas naquele momento que você decidiu, você por algum motivo, né, acreditou que aquela era a melhor decisão. Agora, quando você não tem clareza de quais são os seus valores, você toma decisões que não são as decisões com maior clareza possível. Porque você não sabe quais são os seus valores. E muitas vezes você toma algumas decisões que te causam algum mal-estar, que não faz tão bem assim para você, que te traz desconforto e você não sabe o porquê disso. E aí, quando você conhece os seus valores, você entende o porquê que aquela decisão te causou desconforto, te causou mal-estar, não fez bem para você, tá? Então, nós tomamos as piores decisões quando a gente não conhece os nossos valores, porque a gente acaba indo contra os nossos valores, sem saber, sem ter consciência disso tudo. Você só vai ter consciência quando? Quando você descobre quais são os seus valores, tá? Conhecer os seus valores te dá melhores condições de você tomar as decisões mais acertadas e manter a coerência ao você optar por algo que é realmente significativo para você. Então, as suas decisões são mais acertadas e mais coerentes a partir do momento que você sabe quais são os seus valores e os seus princípios, tá? E aí, você pode estar pensando assim, tá, claro, mas como é que eu vou descobrir quais são os meus valores, quais são os meus princípios, né? O que você vai fazer hoje aqui? Bom, primeiro, os nossos valores, nós temos aí cerca de 10 valores que são os valores mais importantes para nós. Mas os que estão realmente mais presentes no nosso dia a dia, nas nossas decisões, nas nossas escolhas, é em torno de uns 5 valores, tá? Não mais que isso. Entendendo também que os nossos valores, eles são hierarquizados. Existe uma hierarquia de valores mais importantes e não tão importantes assim para nós. Por que essa hierarquia? Porque sim, aquilo que é mais importante, o valor que é mais importante para você, vai estar ali no topo, né, das suas decisões e das suas escolhas, tá? Então, em geral, nós temos cerca de 5 valores que são os valores mais importantes para nós, e um valor se sobrepõe a outro. Então, como eu falei, olha só, o meu valor de amor, paixão, é o mais importante de todos para mim. Ele é mais importante até que segurança. Então, se eu tivesse que tomar uma decisão entre duas questões, né? Duas coisas, duas situações em que eu estaria com as pessoas que eu amo ou eu estaria em segurança, né? Ah, tenho uma oferta de emprego para ir trabalhar no Canadá, mas eu não posso levar a minha família, mas é um emprego que vai me dar muita segurança, muita estabilidade, né? Ou eu fico aqui no Brasil, ganhando pouco, mas estou perto da minha família. Qual que é a minha escolha? Minha escolha é ficar perto da minha família. Para uma pessoa que segurança, que estabilidade financeira, por exemplo, é mais importante do que amor ou do que família, ela provavelmente vai escolher ir para esse trabalho no Canadá. E, gente, não tem nada de errado nisso, tá? Cada um tem os seus valores, não existe valor bom ou valor ruim. Todos são valores, mas cada um tem o seu. É como religião, eu costumo dizer. Valor é como religião. Existe uma religião que é melhor do que a outra? Não, não existe uma religião que é melhor do que a outra. O que existe é a sua identificação com essa ou com aquela.
tá? Então, por isso que devemos respeitar os valores, assim como a religião de cada uma das pessoas. Beleza? Entendido? Se você está entendendo, você coloca um joinha aí para mim, para eu saber que você está entendendo, tá bom? Então, vamos lá. O valor é algo que faz parte da sua essência individual, tá? Valor não é uma qualidade que você gostaria de ter, não é um valor que, a organização é um valor que eu acho que seria tão massa se eu tivesse. Não, valor é aquilo que você tem, é uma característica sua, é uma qualidade sua, tá bom? Valeu, Regi, valeu, Ju. Que bom, fico feliz. Então, agora nós vamos para o exercício, tá? A gente vai fazer a atividade. Mas lembra, se você não conseguir fazer agora e você quiser receber depois essa atividade, você precisa ir lá no link da bio, se inscrever nessa jornada que eu estou fazendo aqui, nessa série de lives, tá? E aí você vai ter um link, você vai se inscrever, colocar o seu e-mail, e lá no seu e-mail vai ter um link para você entrar no grupo do WhatsApp, tá? E aí você vai receber a atividade da live de hoje, beleza? Essa tarefa aí sobre valores, beleza? Então, olha só, vou contar uma historinha para você. Duas pessoas perderam o emprego, tá? Duas pessoas perderam o emprego. E para a pessoa A, e essas duas pessoas têm os mesmos valores, tá? Essas duas pessoas têm os mesmos valores, que é segurança e honestidade. A pessoa A tem segurança na sua hierarquia como o valor mais importante para ela. E depois honestidade. A pessoa B tem na sua hierarquia honestidade e depois segurança como os valores mais importantes, tá? Então, as pessoas A e B perdem os seus empregos, as duas têm o valor de segurança e honestidade muito alto, mas a pessoa A tem segurança mais alta e a pessoa B tem honestidade mais alta. Essas duas pessoas é oferecido para elas um outro trabalho, tá? E esse trabalho, ele não é um trabalho ilegal, não é um trabalho sujo, não é um trabalho, enfim, errado, mas ele não é muito moral, tá? Ele não é ilegal, não tem nada de errado, ninguém vai ser preso em desempenhar esse trabalho. A pessoa A, que tem o valor da segurança como mais importante, fala: eu pego, estou desempregado, eu não vou conseguir pagar a escola do meu filho, eu vou fazer. A pessoa B, que tem como honestidade o valor mais importante, ela vai pensar: mas não é muito moral esse negócio. Eu não vou ser preso, mas também não é uma coisa assim lá muito séria, muito. Então eu não vou fazer. Né? Eu prefiro morar num apartamento menor, colocar meu filho numa outra escola, prefiro diminuir o meu estilo de vida, mas eu não vou pegar esse trabalho, tá? Não tem nada de errado, nem com um e nem com o outro. São escolhas que cada um fez de acordo com o seu valor, tá? Então, por isso que eu já falei e repito, os valores não são bons e nem ruins, cada um tem os seus, eles são hierarquizados, não existe certo nem errado, então não há julgamento com relação aos valores. E quando você conhece os seus valores, você sabe o porquê que você está tomando aquela decisão, certo? Então vamos lá, eu quero que você já pense aí sobre alguns valores que são importantes para você e aí a gente vai fazer a atividade juntos, beleza? Combinado? Então tá bom, deixa eu tomar aqui, tô com muita sede, minha água tá acabando e eu tô aqui. Então é o seguinte,
você vai pensar, deixa eu ver aqui, 2 atividades. Opa. Tá. Então, você vai fazer o seguinte, você vai pensar nas coisas que são mais importantes para você. Pense aí no que é mais importante para você na sua vida. Se é família, se é trabalho, se é liberdade, se é amor, se é diversão, se é desafio, se é segurança, se é respeito. Quais são, né, as coisas que são mais importantes para você? Lista isso daí, lista no mínimo 5, tá? No mínimo 5, beleza? Depois de listar, você vai pensar, o que essas coisas te proporcionam? Tudo isso que você colocou aí, que é muito importante para você, o que essas coisas proporcionam para você, tá? É isso que você vai pensar. Então, essa é uma maneira de você já descobrir os seus valores, beleza? Depois de você colocar tudo aquilo que é mais importante para você e o que isso proporciona para você, você vai hierarquizar essa sua lista de coisas que são importantes para você, tá? Você hierarquiza. Então, primeiro para mim é trabalho, depois é liberdade, depois é respeito, depois é família. Então, essa é uma maneira de você descobrir quais são os seus valores. Lembrando, você não precisa ficar pensando muito nisso agora, tá? Você pode fazer depois. Entenda o conceito. Agora, a segunda parte é o seguinte: eu quero que você pense em 3 pessoas que você admira e você precisa escolher 3 pessoas. Eu quero que você pense em 3 pessoas que você admira, em 3 pessoas que são importantes para você na sua vida, tá? Porque você está sendo mandado para uma ilha deserta para passar 15 dias lá, isolamento. Vai ficar isolado em uma ilha deserta, tá? E você só pode levar essas 3 pessoas com você. Então, escolha quem são essas 3 pessoas. Pode ser pessoas do seu convívio, pode ser pessoas que você admira, mas não convive muito, pode ser 3 personagens, tá? Às vezes, personagem de um livro, personagem de um filme, alguma coisa assim. Mas você vai escolher essas 3 pessoas, mesmo que sejam pessoas fictícias, tá? Escreve o nome dessas 3 e daí você vai colocar ao lado, tá? Você vai colocar do lado o porquê que você está escolhendo essas 3 pessoas. Quais são as características que essas 3 pessoas têm e que fizeram você escolher essas 3 para irem para uma ilha deserta com você, tá? Então, porque é uma pessoa saudável, é uma pessoa forte, vai me ajudar a construir um abrigo. Porque é uma pessoa gostosa de conversar, de conviver, então o tempo vai passar mais rápido, porque a gente vai poder bater papo, vai poder fazer orações juntos. É uma pessoa pau para toda obra, que vai me ajudar no que eu precisar. Que é uma pessoa que tem um bom controle emocional. É uma pessoa que me inspira. Enfim, você vai colocar aí as características que você admira nessa pessoa, tá? E por que você então escolheria, de acordo com essas características, levar essa pessoa com você, tá bom? Vai fazendo aí. Beleza? Agora você vai fazer a outra parte, que é escolher 3 pessoas ou personagens que por algum motivo você não gosta. São pessoas que você não admira, são pessoas que têm características que
que você acha que não são características bacanas, não são características legais e que você tiraria essas pessoas de perto de você, do seu convívio, tá? Então você vai escolher 3 pessoas que são pessoas que você não tem muita admiração por essas pessoas. Você vai escolher essas outras 3 pessoas, tá? E que as características para você são. E você entende que essa pessoa tem características negativas, não são características positivas que essa pessoa tem, tá bom? Coloca aí. Beleza? Agora, com base nessas 3 listas aí que você fez, agora sim você vai escolher quais são os valores com os quais você mais se identifica, quais são os valores mais importantes para você disso daí tudo, tá? Veja se você consegue tirar 10 valores daí. 10 valores daí, tá? Desses 10 valores, você vai hierarquizar os 5 primeiros, tá? Os 5 primeiros você vai hierarquizar. E aí você vai pensar, por que que isso é importante para mim? Qual é o sentimento que esse valor desperta em mim? Tá? É isso que você vai fazer nesse exercício. E para você validar, para você ter certeza de que você realmente está colocando no papel os seus 5, você está hierarquizando os seus 5 maiores valores, o que que você vai fazer? Você vai pegar 2 ou 3 pessoas que te conhecem bem, tá? 2 ou 3 pessoas que te conhecem bem, e você vai pedir para essas pessoas validarem esses seus valores. Você vai chegar e falar para a pessoa: escuta, eu acho que eu tenho essas características aqui. Você poderia ler, você poderia olhar e dizer se você consegue me enxergar nisso daqui? Tá? É isso que você vai fazer. Beleza? É isso que você vai fazer. Alguém vai validar que esses valores realmente são seus, tá? Que as outras pessoas conseguem enxergar essas características em você. Entende? Então, olha só. O dia que eu fiz essa atividade de valores com o Eduardo, não fiz exatamente essa, fiz uma outra atividade, mas que a gente precisa ter papel mesmo com os valores escritos e de maneira lúdica. Essa é uma maneira de você descobrir os seus valores, que é bem mais fácil do que, senão eu preciso fazer mostrando para você realmente, né, a ferramenta com várias coisas escritas ali. Então, eu consigo fazer sem mostrar para você, porque aqui não tem como. Eu não sei ainda os paranauê da tecnologia tão bem assim para fazer mostrando a atividade. Essa é uma maneira que dá para fazer. Mas enfim, eu fiz com o Eduardo, parecido com o que fiz hoje aqui com vocês, e fiz uma outra também. E quando eu descobri alguns valores dele, me abriu os olhos para muita coisa que eu não o respeitava. Por isso que eu digo que conhecer o valor do outro faz com que a gente respeite o outro ainda mais, tá? Faz que a gente respeite o outro ainda mais. E valores é aquilo que, quando eu entendo o porquê que aquele valor é tão importante para mim, eu respeito também o valor do outro, eu respeito também o outro, tá? Então, olha só, o Eduardo falou que o valor de segurança física para ele era algo muito importante. E explicou para mim.
E aí eu pude entender o porquê de, às vezes, por exemplo, se o interfone tocava e eu deixava os meninos aqui, isso quando eles eram bem menorzinhos, né? E eu deixava os meninos aqui, ele não se sentia seguro com isso. Ele tinha medo de acontecer alguma coisa com os meninos enquanto eu descia para buscar alguma encomenda, por exemplo, no portão. Uma coisa que às vezes eu fazia e ele se sentia bastante inseguro eu vou rapidinho ali na farmácia, meninos, fiquem dentro do carro, e a mamãe tá vendo vocês, eu já volto. Ele se sentia extremamente inseguro com isso. E a gente já tinha tido alguns atritos, algumas discussões em que ele falava: os meninos querem ir comigo, vai ser complicado, entra e sai no carro, né? Eu vou levar só um, ou eu levo os dois e você vai junto comigo. E eu falava para ele: qual é o problema? Deixa no carro, né? Eu falava para ele: não, não tem problema nenhum você sair com os dois nesse lugar, não, não é perigoso, né? Às vezes ele ia no lugar e falava: é perigoso para eu ficar de olho nos dois, enfim. E aí a gente tinha esses atritos. O dia que eu entendi que a segurança física, a integridade física nossa para ele era muito importante, eu deixei de falar isso para ele. E aí foi muito interessante porque assim, eu fiz com ele, sei lá, em um final de semana, no final de semana seguinte, a gente decidiu pedir uma pizza e seria mais rápido buscar a pizza do que esperar que ela fosse entregue. E quando ele estava saindo para buscar, os meninos queriam ir com ele. E daí ele falou: e agora? Como é que eu faço? E aí eu fui falar para ele: vai, deixa eles no carro, né? Ele falou: como é que eu vou pegar pizza, refrigerante e duas crianças? E eu ia falar para ele isso, daí eu lembrei: putz, eu tô ferindo o valor dele, né? Então eu fui junto com ele. E para ele isso envolve muitas coisas. Então envolve a segurança do carro para a gente viajar ou para a gente sair com o carro, né? Envolve o carro não chegar nem na metade do combustível lá, né? Do tanque de combustível, quando a gente está viajando, ele já querer reabastecer o carro para ter certeza de que a gente não vai ficar no meio da estrada sem combustível, sem saber, né, em quantos quilômetros vai ter um outro posto de combustível para abastecer, entende? Lógico que não é só esse valor, né? A gente fez ali um mapeamento dos 10 valores dele, entendendo quais eram os 5 valores mais importantes. E a partir disso, foi uma grande mudança no nosso relacionamento, né? Por eu entender todos os valores dele. E eu entender que muitas vezes eu estava desrespeitando e ferindo quem ele é, por eu não entender a importância disso para ele. E o contrário também, né? Falei para ele quais eram os meus valores, por que que aqueles valores são tão importantes para mim e o que que ele poderia fazer, de que maneira ele poderia agir para respeitar aqueles meus valores, tá? Então, essa é a importância da gente saber quais são os valores os nossos valores e os valores do nosso parceiro, da nossa parceira, para que a gente tenha um relacionamento ainda melhor. Exatamente, Ju. Exatamente, tá? Então, olha só. Construa, faça a sua atividade de valores. Amanhã eu vou mandar no grupo, tá? Para quem está inscrito na jornada, está lá no grupo de WhatsApp. Você vai receber a atividade de valores, você vai poder fazer, você vai poder aplicar no seu marido se você quiser, tá? E valide aí com pelo menos mais 2 pessoas. Escuta, esse daqui eu fiz uma atividade, eu fiz uma tarefa, eu fiz uma ferramenta e eu entendi que esses são os meus valores mais importantes na minha vida. Mas para eu ter certeza de que realmente esses valores são meus, que as pessoas conseguem me enxergar nesses valores aqui, você poderia dar uma olhadinha e me dizer se você realmente consegue me ver nisso daqui? Tá bom? Beleza? Combinado? Então, olha só, amanhã, novamente, live às 20h35,
tá bom? Eu espero você aqui nesse mesmo horário para a gente conversar sobre mais uma, uma atividade, uma coisa, uma, um ponto sobre relacionamento que eu vejo que é muito importante para os casais terem um relacionamento legal, gostoso, bacana e que são realmente atividades que eu uso nos meus processos de terapia, seja individual ou de casal, tá bom? Porque o que eu estou fazendo essa semana? Eu estou entregando para você, basicamente, todo o processo que eu uso, todas as coisas que eu faço com as pessoas que eu atendo quando elas me procuram para trabalhar o relacionamento delas. Então, essa semana eu estou entregando tudo para você que eu faço dentro do meu processo de mentoria, tá bom? Eu espero que realmente esteja te ajudando a ter um relacionamento de sucesso para que você não tenha um casamento meia boca. Beleza? Bom, um beijo, um abraço carinhoso e até amanhã.